A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado da CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, na terça a lição dos jovens, na quarta dos juvenis, na quinta dos adolescentes e na sexta-feira dos pré-adolescentes, viu? E eu tenho uma boa novidade para você, viu? Nós somos um canal completo. Você pediu e agora nós estamos fazendo também vídeos relacionados a dinâmicas. Você que gosta de dinâmicas, você que toda a sua aula tem que ter dinâmica, você está no canal certo. O canal é Descomplicando a Teologia. Nós temos tanto vídeo aula quanto também dinâmicas para todas as lições da nossa EBD. Lição dos adultos, dos jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Fica conosco, eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. E se você gostar de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários #AmoDinâmica, que eu vou deixar aquele comentário todo especial para você, tá bom? Mas se demora... A revista dos juvenis, a lição de número 6, que traz por título o Evangelho de Mateus. Já estudamos um pouquinho sobre Mateus. Calma, tem muita coisa nova também para você, viu? Estudamos o Evangelho de Mateus, que nós falamos dos Evangelhos sinóticos. Nós aprendemos que o Evangelho de Mateus possivelmente não foi o primeiro a ser escrito. E há quem diga que a sua escrita também foi no hebraico, tá ok? Mas isso nós não temos comprovação bíblica nenhuma, somente indagações. Mas, se você é professor da escola dominical, eu sempre recomendo que você inicie a sua aula fazendo algumas indagações. Por exemplo, pergunte aos seus alunos: quem foi que escreveu o Evangelho de Mateus? Quem era Levi? Esse Mateus era apóstolo de Jesus? Você sabe alguma história acerca dele? No Evangelho de Mateus, o que mais chama a sua atenção? Você conhece algum ensinamento do Evangelho de Mateus? Você conhece porque a história de Mateus? Você conhece as parábolas que está contido no Evangelho de Mateus? Quem já leu o Evangelho de Mateus todo? Vamos fazer um desafio? Vamos ler o Evangelho todo de Mateus em um mês? Então faça as indagações, coloque esse desafio para os seus alunos. Tudo isso vai incentivando, motivando a sua aluna a participar e entender o que nós vamos estar estudando também, tá bom? Logo após disso, vamos agora para o nosso primeiro ponto da nossa lição, que traz por título o Evangelho do Rei. Por que, por exemplo, o Evangelho do Rei? Vamos estar vendo isso aqui agora, viu? O Evangelho de Mateus, o cobrador de imposto, chamado para ser apóstolo, foi escrito para os judeus, objetivando apresentar-lhes Jesus como rei que havia sido prometido da descendência de Abraão e de Davi, aquele que assumiria o trono de Israel. Em outras palavras, irmãos, o Evangelho de Mateus foi escrito especificamente para os judeus. Por isso que toda a característica dele é totalmente judaico. Por que isso? Para que os judeus pudessem entender que Jesus, ele é o Messias prometido. Tudo que é o foco de Mateus é isso, apresentar Jesus como Messias. Por isso que muitas coisas mencionadas nas festas judaicas, mas Mateus não explica nada, só acontece, vai narrando a festa como se todo mundo tivesse entendimento. Por que isso? Porque quem estaria lendo mais o Evangelho de Mateus eram os judeus, e os judeus conheciam muito bem as festas judaicas. Então o Evangelho de Mateus tem a preocupação de apresentar Jesus para os judeus como aquele Messias. Por isso que fala muito a questão de Abraão. Por isso que fala também Jesus, filho de Davi. Por que isso? Porque o Messias precisaria ser descendente de Abraão. O Messias precisaria ser descendente de Davi, para que pudesse entrar no trono. Por isso que a Bíblia vai deixar bastante claro que Jesus é o Messias prometido. Mateus também vai tratar muito acerca das profecias do Velho Testamento que vê se cumprir em Jesus. Para que isso? Para comprovar que Jesus, ele é o Messias prometido. Essa é a grande intenção do Evangelho de Mateus e do apóstolo Mateus, que você sabe muito bem que Mateus, ele era apóstolo, era cobrador de imposto. Quando Jesus chamou ele, ele largou toda a sua profissão e passou a seguir a Jesus e tornou-se discípulo e posteriormente apóstolo do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A mesma coisa aconteça com você, que Deus possa lhe chamar, lhe colocar como obreiro, como pregador, como pastor, como superintendente da escola dominical, como professor da EBD, que Deus possa estar te usando aqui nessa terra, tá bom? Vamos dar continuidade, tem coisa interessante aqui para vocês, viu? Agora, algumas peculiaridades. No decorrer de toda a narrativa de Mateus, evidencia o objetivo do evangelista de alcançar judeus para Cristo. Olha o foco dele, era alcançar os judeus para Cristo. Por exemplo, apresenta a genealogia logo do início do livro. Olha, para deixar bastante claro, esse daí que nós estamos falando tem genealogia, e a genealogia dele começa de Abraão, viu? E também passa por Davi, comprovando que ele é o Messias prometido. Também identificamos tal propósito na mensagem de Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, ao ler que na ocasião do nascimento de Jesus, uns magos vieram do Oriente a Jerusalém
e perguntaram-lhe, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Jesus era o Messias prometido. Deu para você entender qual é o intuito? Então tudo aquilo que está em Mateus, ele sempre vai focar os judeus. Ora, apresentar Jesus como Davi, apresentar Jesus como filho de Abraão, apresentar a genealogia de Jesus já no início, para que os judeus pudessem acreditar que Jesus é o Messias. Os magos também já chegam logo perguntando, olha, viemos conhecer aqui o rei dos judeus, tudo isso para comprovar que Jesus, ele é o Messias prometido. Você sabe o que significa essa palavra Messias? A palavra Messias significa ungido. A mesma coisa, você sabe o que significa a palavra Cristo? Muitas pessoas pensam que esse nome Cristo é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. Não, esse nome Cristo significa ungido ou Messias. Logo, quando nós falamos assim, Jesus Cristo, nós estamos falando Jesus, o Messias, Jesus ungido de Deus, tá bom? Olha só, tudo isso, irmãos, para comprovar que Jesus é o Messias prometido. Veja só como tudo existe uma intenção por trás do que está escrito. Por isso nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos assistir o canal Descomplicando a Teologia para aprender isso também, tá bom? De Mateus, por exemplo, há várias expressões como reino dos céus, aparece 19 vezes. E também está presente nas expressões reino de Deus, reino dos céus, reino de Deus, o evangelho do reino, teu reino, filhos do reino, palavra reino, está contida por diversas vezes. Por que isso? Para comprovar que Jesus, ele é o rei, o Messias prometido no Velho Testamento. Veja só como Mateus é bastante enfático. Tudo que ele vai falar é para deixar bastante claro. Jesus é o Messias, Jesus é rei, Jesus é filho de Davi, Jesus é de Abraão, Jesus é aquele que vai vir reinar. Mas o que as pessoas não entenderam é que Jesus não veio reinar fisicamente, mas sim espiritualmente. A grande intenção, irmão, dos judeus era obter um rei que pudesse julgar a nação de Israel como rei físico, que pudesse destruir a nação ímpia, que pudesse destruir os romanos, que tirasse Israel de ser escravo, de tirar Israel de pagar tributo a Roma. E na verdade Jesus não veio com essa intenção. O próprio Jesus pagou imposto. Olha só que situação. Israel estava esperando Jesus, o guerreiro, como Sansão, como o próprio Davi, para destruir todos os seus inimigos, e assim Israel tornasse a ser forte. Assim Israel, em vez de pagar tributo, as outras nações pudessem pagar tributo a Israel. Mas esse não era o propósito de Deus. E deixa eu abrir um parêntese. Nós precisamos entender, irmão, qual é o propósito de Deus na nossa vida. Muitas das vezes ficamos tristes, ficamos cabisbaixos, ficamos decepcionados, porque Deus não faz aquilo que nós queremos. Deus não age como nós pretendemos. Irmãos, Deus tem a maneira certa de trabalhar. E o propósito que Ele tem na sua vida vai acontecer. O propósito de Deus que tem para a sua vida, o projeto de Deus, o propósito dele na sua vida vai acontecer. Mas não vai ser da sua forma. Deus manda Jesus como Messias, mas não o Messias físico para reinar fisicamente para o povo de Israel, mas sim espiritualmente. Jesus veio não para libertar o povo de Israel da opressão romana, mas sim da opressão do inimigo da nossa alma. Jesus não veio tão somente libertar a nação de Israel, jugo romano, não. Veio para libertar do pecado, libertar da podridão do pecado, libertar daquilo que não agrada o Senhor e aproximar o homem de Deus. Então o homem queria cada vez mais ficar focado nas coisas aqui terrenas, mas Jesus veio exatamente para fazer o contrário, libertar o povo das coisas aqui terrenas, para que tivesse o seu entendimento fortalecido, para que pudesse compreender a boa, perfeita vontade de Deus. Enquanto Israel estava querendo um reino terreno, enquanto Israel estava querendo ter um rei fisicamente, no sentido de dominar as outras nações, Deus estava querendo dar a Israel o céu. Deus estava querendo dar a Israel a libertação dos seus pecados. Deus estava querendo colocar Israel, o nome de Israel, escrito no livro da vida. E acredite, o povo acabou rejeitando essa promessa. Acabou rejeitando essa intenção. Preferiam ficar aqui na terra, preferiam ter um reino terreno do que ter um reino espiritual. Cuidado, meu irmão, para você não gostar tanto dessa terra e acabar ficando nela no arrebatamento, viu? Abra o olho, juvenis. Vamos dar continuidade aqui, tem coisa importante ainda, viu? Jerusalém. Jerusalém é apresentada como a cidade do rei. Nela também narrativas de como Jesus foi aclamado rei na chamada entrada triunfal. Na parábola das bodas do Senhor, Jesus também é apresentado como um rei. É diversas vezes citado o reino de Deus, o reino do Senhor, o reino dos céus, o evangelho do reino, venha o teu reino, filhos do reino. A palavra reino é dita várias vezes, porque era o grande interesse da nação de Israel, era o reino de Deus. Mas Israel queria um reino terreno, enquanto Cristo veio inaugurar o reino espiritual, que no caso tornou-se a igreja. Glória a Deus por isso. E nós fazemos parte desse reino de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Deixa aqui nos comentários, glória a Deus. Eu faço parte do reino de Deus. Aleluia.
Toda a ênfase não é por acaso. Os judeus aguardavam um Messias político, olha o que eu falei, que estabelecesse o governo terreno de Israel. Mas no caso, gerou essa expectativa. Israel esperava tanto o rei físico que decepcionou o povo de Israel. Israel ficou muito triste. Não, nós não queremos a libertação, é do povo de Roma. Mas Jesus veio para perdoar o pecado. Ah, nós queremos estar livre, é de Roma. Jesus queria que o povo ficasse livre, é da lei do pecado. É do inimigo da nossa alma, para que nós possamos assim alcançar nossa salvação em Cristo Jesus. Jesus sabia das expectativas equivocadas e da falta de compreensão das verdades bíblicas, por parte principalmente dos doutores da lei. Tanto que, em diversos momentos, exortou severamente. E em Mateus capítulo 22, 42, o evangelista frisa que Jesus perguntou aos escribas e fariseus: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Quando Jesus pergunta isso, irmãos, é para saber a essência deles. O que é que eles estão entendendo? O que é que eles estão compreendendo? Jesus já estava pregando, Jesus estava ensinando, Jesus estava demonstrando que o seu reino não era físico e sim espiritual. Vocês pensam o que de mim? Quem sou eu? O que vocês pensam sobre o filho? Quem sou eu? Aí o povo já vai começar a trazer várias indagações à questão de Cristo. Ou seja, não conseguiram compreender quem era verdadeiramente Jesus Cristo de Nazaré. Isso é muito preocupante, irmãos. Quando nós criamos a expectativa acerca de Jesus, Jesus vai me dar isso, Jesus vai fazer aquilo por mim. E quando Jesus não faz da mesma forma que nós queremos, nos decepcionamos, ficamos tristes, começamos a murmurar. Tome cuidado, irmãos. O que Deus tem para você é melhor. O que Deus tem para a sua vida é muito melhor e maior, mas precisa esperar o tempo e a forma de Deus agir para com a sua vida e o seu ministério também. Eita, meu Deus do céu, viu? Vejamos, que pensais vós de Cristo, de que é filho? No mesmo versículo está a resposta deles, de Davi. De fato, o Messias é da descendência de Davi, mas antes disso, ele é o Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, maravilha! Então, a compreensão de Jesus, irmãos, quem era Jesus, era muito maior do que ele estava pensando. Naquele momento dali, irmão, Jesus não era tão somente o descendente de Davi, ou descendente também de Abraão, não. Aquele Jesus que estava com ele, ele era o Filho de Deus, ele é o Rei Supremo, ele é o Rei Eterno, ele é o Rei Poderoso, ele é o Rei que está acima sobre qualquer outro rei. Jesus é superior a qualquer outro reino. E, no entanto, Jesus foi rejeitado por eles, porque não podia reinar fisicamente naquele momento. Olha só que coisa interessante, só porque Jesus não foi como eles pensavam, só porque Jesus não fazia o que eles queriam, as pessoas rejeitaram Jesus. Olha só que entendimento, hoje não é diferente não, viu? Tem muitas pessoas, irmãos, só querem ficar na igreja se Jesus fazer do jeito que eles querem, como eles querem, e quando eles querem. Tem muitas pessoas, irmãos, só vou sair da igreja porque eu pedi isso e Jesus não me deu. Eu mandei Jesus fazer isso e Jesus não fez. Eu já ouvi pessoas mencionando isso. Quase eu saí da igreja, porque se Jesus não fizesse isso, eu saio da igreja. Eu não vou ser mais crente, irmão. Se tu sair da igreja, se tu deixar de ser crente, teu nome é riscado no livro da vida. Jesus não perde nada por isso, não. Agora você perde a salvação. Você perde o seu lugar no céu. Você perde de ter um corpo glorificado. Você perde de participar do arrebatamento da igreja. Desperta, meu povo. Acorda, pelo amor de Deus. Quem precisa de Deus somos nós. Nós precisamos de Deus constantemente. E nós precisamos se humilhar cada vez mais na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimentos de profecias. Olha só, Mateus vai trabalhar muito com isso. Por quê? Porque as profecias do Velho Testamento falavam acerca do Messias. Aí Mateus vai comprovar que aquelas profecias do Velho veio se cumprir em Jesus, deixando bastante claro, Jesus é o Messias prometido. Por isso que Mateus vai utilizar muito o Velho Testamento, a profecia do Velho cumprindo-se no Novo, para que comprovar que Jesus ele é o Messias prometido por Deus. Inúmeras vezes, Mateus faz menção das profecias cumpridas, seja em palavras do próprio Jesus, seja em constatações dos seus escritos, como o cumprimento das profecias messiânicas. Messiânicas vem de Messias, do Antigo Testamento. Por exemplo, nas seguintes citações: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, ou ele fazendo menção do Velho, Mateus 21, Mateus capítulo 2, versículo 17, e Jeremias 31, 13. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, de novo, citando o Velho Testamento, e dizendo, se cumpriu aqui, está vendo que Jesus é o Messias? E nele se cumpre a profecia de Isaías, novamente. Sem citar o nome dos profetas ou dos textos das escrituras correspondentes, vemos também as expressões para que se cumprisse. Isso aí é lembrando do Velho, cumprindo-se no Novo. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Olha, mencionando o Velho, cumprindo-se no Novo. Porque assim está escrito pelo profeta. Olha, Velho Testamento cumprindo-se no Novo. Porque está escrito no versículo 22, 23 e 2,15. O escritor destaca de onde procedia o que havia sido dito pelos profetas, da parte do Senhor.
Em outras palavras, por isso que Mateus vai sempre levar, você ler o Velho Testamento e ver, se cumpriu aqui. Jesus é o Messias prometido. Isso estava escrito que seria do Messias e aconteceu com Jesus. E está escrito que o Messias ia fazer, cumpriu com Jesus. Para que Israel pudesse entender, irmãos, que Jesus era o Messias e assim pudesse aceitar o Messias que era Jesus. E esse Jesus é muito mais somente do que o homem físico. Aquele Jesus, ele é o próprio Filho de Deus e tem total autoridade. Tanto que de libertar Israel, como também de perdoar os seus pecados. E isso para comprovar que Jesus, ele é Filho de Deus, que Jesus, ele é o Messias prometido por Deus. Eita maravilha, que coisa boa, tem coisa forte aqui ainda, viu? Ponto 2 da nossa lição, os sermões e ensinos. No Evangelho de Mateus, bem mais do que contar a história de episódios ocorridos, que por si só nos dão a entender profundas verdades, no caso do reino dos céus. O evangelista destaca importantes sermões que são doutrinas, são ensinamentos, para que as pessoas pudessem entender a importância que tinha aquele Jesus e como ele tinha autoridade também para ensinar. Um dos sermões mais conhecidos do Novo Testamento é o Sermão da Montanha, que nós estamos até estudando na lição dos adultos. Ocupa cerca de 3 capítulos, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Nele também estão as bem-aventuranças, instruções aos discípulos sobre o testemunho deles como sal da terra, luz do mundo, o cumprimento da lei dos profetas de Cristo, que há diversos ensinamentos presentes no reino. Por exemplo, quem quiser participar do reino de Cristo, quem quiser ser súdito do reino de Cristo, quem quiser participar do reino de Cristo, precisa seguir essas leis, essas doutrinas, esses ensinamentos contidos em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quer ser súdito do rei? Quer participar do reino de Cristo? Obedeça Mateus 5, 6 e 7. Olha só como é importante, viu? Já que Jesus estava trazendo um novo reino, já que Jesus estava inaugurando um novo reino, as pessoas precisavam entender como deveria se comportar, qual deveria ser a atitude, qual deveria ser o comportamento das pessoas que fazem parte do reino de Cristo, que é totalmente diferente daquilo que o povo de Israel estava vivendo. Por isso Jesus veio libertar, veio transformar o povo do pecado. Eita maravilha, viu? É tão rico que nos dá diversos ensinamentos presentes nesse evangelho. Por exemplo, nos traz orientações sobre como dar esmola, como orar, como jejuar, a questão do tesouro no céu, que nós devemos lutar tesouro no céu e não tesouro na terra, porque de nada serve. Então, dos dois senhores, a questão de nós estarmos ansiosos pela solicitude, as questões aqui desta vida, e precisamos ter calma, porque Deus, ele supre todas as nossas necessidades. De um certo modo, irmãos, a grande intenção do Evangelho de Mateus é mostrar isso, a grandeza de Jesus, a glória de Jesus. Então, o Evangelho de Mateus também, irmãos, vamos trazer a questão do reino dos céus, os elementos e situações do cotidiano do povo, como a questão da parábola do semeador, do grão de mostarda, do fermento, do trigo, do joio. Porque Jesus queria deixar bastante claro qual era o seu fundamento, quais eram as bases do seu reino, o que o seu reino veio trazer para o povo. E as pessoas que quisessem fazer parte do reino de Cristo precisavam andar segundo a sua vontade. Não adiantaria querer fazer o que quisesse e fazer parte do reino, não. Quem quiser fazer parte do reino precisa renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. E quem estivesse cansado, oprimido, precisava não somente seguir a Jesus, que Jesus tinha poder de trazer alívio para as vossas vidas. Oh, maravilha, viu? Em alguns momentos, o ensino era particularmente dirigido aos apóstolos, como orientações dadas a eles de como deveria cumprir a missão. A explicação de parábola do trigo, do joio, ele também expôs as parábolas do tesouro escondido da parábola do rei. Ou seja, às vezes traz ensinamento geral para todo mundo ouvir, mas tinha ensinamento que Jesus só dava para os seus discípulos, porque ele estava formando a sua diretoria, ele estava formando assim aqueles que estariam se tornando líderes da igreja. E eles precisariam ter entendimento para que pudessem ensinar, porque você só pode ensinar quando você aprende. Tem muitas pessoas querendo ensinar sem ter aprendido, viu? Abra o olho, juvenis, viu? Fica atento a isso. No entanto, Jesus daria instrução, ensinamento, para que o povo pudesse compreender qual era a sua boa, perfeita vontade. Até porque Jesus já sabia que a sua vida aqui seria curta. Ele brevemente deixaria que esse mundo estaria no céu. Então quem ia fazer a missão dele aqui na terra seriam os seus discípulos. Então tinha instrução coletiva, existia também instruções individuais para que o povo, para que os discípulos pudessem entender qual seria o ensinamento que eles dariam passando. Beleza? No capítulo 18, Jesus respondeu aos seus discípulos a respeito de quem é o maior no reino dos céus. Meu Deus! Falou sobre o perdão do pecado de um irmão, um credor incompassível. No capítulo 20, o Senhor contou a parábola dos trabalhadores da vinha. Ainda há vários registros de parábolas dos dois filhos. Palavras, o Evangelho de Mateus quer trazer instrução e ensinamento para o povo, para que o povo pudesse compreender como deveria se comportar. Então, Jesus como Messias comprova que as profecias do velho se cumpriam em Jesus do novo,
comprova que Jesus é a questão do reino. Jesus vai ter vários ensinamentos, questão do comportamento, das atitudes que um servo, para que a pessoa torne-se súdito do reino, precisaria estar cumprindo assim, fazendo. Jesus tem ensinamento que ele ensina as pessoas secretamente, somente aos discípulos, porque eles seriam a liderança e precisariam ter conhecimento, porque só pode ensinar quem aprende. E existiam ensinamentos que eram gerais, para que todo mundo pudesse compreender qual era a sua boa, perfeita vontade. Em outras palavras, irmãos, precisamos estudar a Bíblia, precisamos conhecer de Bíblia, para que nós possamos alcançar cada vez mais conhecimento da vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? Meu Deus do céu, viu? Que coisa abençoada, viu? Que coisa abençoada. Mas já vou terminando aqui essa lição, dizendo que Deus possa estar lhe abençoando. Se você ficou em dúvida de qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou tirar sua dúvida em nome de Jesus, viu? A paz do Senhor e a próxima aula, se Deus assim permitir.